Amados irmãos, louvado seja o Senhor, boa tarde. Ainda estamos na quinta-feira, pela misericórdia do Senhor. Nos perdoe por um problema técnico que tivemos aqui, mas vamos dar prosseguimento. Semana 4, quinta-feira hoje, por sinal a quinta-feira do feriado, sol muito lindo, ensolarado, Jesus é o Senhor. Versículo do orar ler, Hebreus 11:7 diz assim, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Título: A conexão com Deus que perseverou a raça humana. Na verdade a conexão com Deus que preservou a raça humana. O que ocorreu em Gênesis 6 foi muito grave. Havia o risco de Deus perder o homem que criara e com isso seu propósito seria frustrado. Contudo, nosso Deus não permitiu que isso acontecesse. Em meio a toda essa tragédia, ele preparou a família de Noé. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus percebeu que a contaminação presente na espécie humana faria desaparecer sua mais importante criação. Ele então resolveu dar um basta a essa situação. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante de Deus. Em meio a essa geração havia um homem que Deus poderia usar para continuar com seu plano e preservar a raça humana. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Não havia mais esperança para essa terra, e o homem criado à imagem e semelhança do próprio Deus quase se perdeu. Por meio do dilúvio, Deus acabou com toda essa contaminação e salvou a família de Noé, uma família sem mistura de raça pura. O fato de o homem ter se desconectado de Deus foi uma tragédia muito mais séria do que se possa imaginar. O plano de Satanás era corromper a raça humana a ponto de Deus não mais poder usá-la para seu propósito. Entretanto, Noé achou graça diante de Deus. Por meio de Noé, o propósito de Deus teve um novo começo. Após a desconexão, a ligação entre Deus e o homem se tornou muito frágil. O Senhor precisava de alguns homens que o temessem e vivessem de forma piedosa, com uma disposição diferente do resto da criação. Havia poucos que se encaixavam nessa descrição. Ainda assim, esses poucos mantinham alguma ligação com Deus. Essa ligação, entretanto, não era como aquela conexão inicial, antes da queda, na esfera da criação, e muito menos era a conexão espiritual que o Senhor desejava realizar por meio de sua vida e natureza. De certa forma, isso trouxe um dilema para Deus. Ele viu que o homem estava em pecado e, por ser um Deus santo, não poderia conectar-se ao homem nessa condição. Por causa de sua justiça, era-lhe necessário, antes de tudo, resolver todos os problemas gerados pela desconexão. Além do mais, havia necessidade de ser atendidas às exigências da sua glória. Nesse primeiro momento, não havia muito a fazer. Não obstante, o Senhor manteve uma ligação, ainda que frágil, com alguns homens. Alguns desses homens apareceram na Epístola aos Hebreus,
Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel, filho de Adão, era um homem íntegro e justo. Embora desconectado de Deus por causa da desobediência de seus pais, manteve certa ligação com Deus, pois queria ser justo e agradar-lhe. Contudo, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Foi no tempo de Enoque que aconteceu o problema da contaminação da raça humana pelos anjos rebeldes. Antes de ser arrebatado, Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Isso mostra que ele exercitou a fé e a obediência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto a Noé, lemos: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Todos esses homens mantiveram uma ligação com Deus. Eles temeram a Deus e procuraram agradar-lhe e fazer-lhe sua vontade. Que o Senhor encontre em nós, assim como encontrou nesses homens, um viver que lhe agrade e entenda a sua vontade. Pergunta: qual a importância de Noé para a raça humana e para o plano de Deus? Amém, amados irmãos. Realmente, ouvindo o falar de hoje, nos remete a pensar quão danoso foi a queda do homem, principalmente a desconexão desse homem com Deus. O homem, antes de ter sido corrompido, quando provou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse homem ele vivia guiado por Deus. Esse homem tem uma intuição apurada. A palavra fala que na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com o homem. E Deus se agradava de estar na presença do homem, e a consequência disso era que o homem também se agradava de estar na presença de Deus. Então havia ali uma comunhão. Mas, amados, uma vez desconectados, o homem perdeu os freios, popularmente falando. O homem passou a ser guiado pela sua mente corrompida. O homem passou a ser guiado pelos desígnios do seu coração, pela concupiscência dos olhos e o desejo da carne. Senhor Jesus. Com isso, Satanás, arqui-inimigo de Deus e de nossas almas, ele planejou no seu intento, no seu íntimo, simplesmente, irmãos, destruir totalmente a relação e o relacionamento entre Deus e o homem. Nós sabemos que Deus é santo, Deus é puro e Deus é perfeito. E por ser santo, Deus não tolera o pecado. Senhor Jesus. É por isso que, às vezes, muitos de nós, muitos cristãos, até cristãos mesmo, não entendem por que Deus teve que julgar a terra com um dilúvio, né? Porque a corrupção chegou a um tamanho tão absurdo que os anjos caídos, eles tiveram íntimas relações com as mulheres bonitas da época, e ali criaram uma raça imunda, uma raça maligna de gigantes, de homens perversos, que iria tomar conta de toda a terra. Devido à desconexão, pouquíssimos homens na terra tinham algum relacionamento com Deus. E nisso apresenta-se a figura de um homem. E esse homem a Bíblia chama de Noé. E quando Deus ele fala que iria julgar, destruir, porque havia se arrependido de ter criado não apenas o homem, mas as aves, os répteis e tudo que havia na terra, daí
a palavra de Deus diz assim: Noé achou graça diante de Deus. Amado irmão, amada irmã, olha para quem está mais perto de você, alguém que compactue dessa mesma vida de Deus e fala assim: Deus achou graça em você. Aleluia! E através desse achar graça, Deus preservou Noé, a sua esposa e alguns poucos homens, para só então ele dar cabo de toda a criação por meio do dilúvio. Senhor Jesus. Entre os contemporâneos da época, a gente vê que dessa época que havia algumas pessoas que realmente, mesmo desconectados, ainda assim queriam agradar a Deus. É o caso do Abel, é o caso do próprio Caim. Sim, Caim queria agradar a Deus. Por mais que Caim tenha assassinado Abel, mas a princípio sua intenção era agradar a Deus por meio de sua oferta. Deus não se agradou da oferta de Caim, sim, certo, verdade. Mas a intenção de Caim ainda assim era de estar próximo de Deus. Então, nós vemos no falar de hoje, irmãos, que na verdade Deus ele procura pessoas com um coração semelhante ao de Noé, semelhante ao de Abel, que queiram atender à sua vontade. Que o Senhor encontre em nós, assim como encontrou nesses homens do passado, um viver que lhe agrade, um viver que corresponda ao nosso chamamento. Então, amados irmãos, que essa quinta-feira nós possamos invocar o nome do Senhor, buscar mais ter comunhão com Ele e percebermos que Deus achou graça em nós. Se você não desistiu da carreira, se você tem combustível suficiente para prosseguir, para perseverar, significa que Deus conta com você. Amém? Lembre-se, a igreja é a arca, o mundo são os mares, os problemas são os mares, as dificuldades estão no mar, mas eu e você, onde é que estamos? Dentro da arca, cuidados e supridos pelo nosso Deus. Louvado seja o Senhor, amados, e ótima quinta-feira.